Como estão? Eu sou Bruno Divino Rocha, presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Minas Gerais, e estou aqui hoje para a gente conversar um pouquinho sobre inspeção de pescados. Parabenizo a iniciativa da professora Lília, respondi ao seu chamado. Lília, além de uma excelente profissional, uma professora de destaque da UFMG, é uma grande amiga. Fomos colegas de turma, né, desde o primeiro período até o momento da formatura. Então, Lília, é muito prazeroso estar aqui com você. Espero contribuir. Você que todos esses colegas, eu já sei que tem muita gente aí assistindo a gente. Espero que eu consiga contribuir um pouco para falar um pouquinho sobre a medicina veterinária, especificamente abordando saúde pública e abordando alimentos de pescado. Bom, para a gente começar a entender um pouquinho, né, para contextualizar e tentar não entrar muito nas palestras, nas aulas dos outros colegas, quando a gente olha a produção de carne global, né, de todas as proteínas de origem, observando esse gráfico que está logo aqui embaixo, nós temos uma percepção que fica evidenciado, na verdade, né, que a carne de peixe, a proteína de peixe, ou pescado, ela é a mais consumida do mundo. E o que os trabalhos mostram, né, que todos os levantamentos mostram, é que essa tendência se mantém em alta até 2025. Né? Então, a gente tem aí um grande aumento do consumo de pescado e é um crescimento sustentado. Grande parte da população asiática tem como principal fonte de proteína o pescado, é a principal proteína importada Estados Unidos, é uma das proteínas mais importadas pelos europeus. Então a gente tem aí o tamanho desse mercado. Muito bem, quando a gente pensa, né, esse tanto de gente comendo carne de peixe, de pescados, crustáceos, imediatamente nós devemos preocupar com a segurança desse alimento. A gente deve pensar se tem uma grande população, ou grande parte da população consumindo esse alimento, também tem uma grande parte da população exposta a riscos. E quando a gente estuda toda essa cadeia e entende qual que é o papel do médico veterinário dentro desse sistema, nós buscamos sempre minimizar e reduzir os riscos das doenças transmitidas por alimentos, como um principal viés da presença do médico veterinário nessa agroindústria ou nessa cadeia produtiva, mas algumas outras situações também que são muito importantes, como a questão dos dejetos, como a questão dos contaminantes, como, por exemplo, resíduos de antibiótico na carne de peixes, e tudo que possa envolver a questão sanitária. O grande viés desse bate-papo nosso, pessoal, né, e quando a gente pensa num evento como esse, que a professora Lília organizou junto com os seus colegas, um evento disciplinar, entender qual que é o papel de cada uma das profissões dentro do... E toda vez que a gente tem um envolvimento higiênico-sanitário, que se fala de sanidade do alimento de produto de origem animal, o médico veterinário está presente. Né? Como a gente observa em todas as legislações da OIE, legislações da Organização Mundial de Saúde, legislação do próprio Ministério da Agricultura, no que se trata de inspeção, no que se trata de sanidade desse alimento de produto de origem animal, essa é uma competência exclusiva do médico veterinário. Nós vamos conversar um pouquinho e entender contra os outros papéis, mas sempre que envolver sanidade, nós médicos e médicas veterinárias estaremos aí. Tem espaço para todo mundo, cada profissão tem o seu papel dentro dessa cadeia, mas a sanidade é um papel exclusivo dos médicos veterinários. Pensando, né, justamente em uma produção, um peixe com qualidade, um pescado de crustáceos com qualidade, que a gente consiga atingir grande parte da população e produzir alimento suficiente, a gente tem que pensar nesse viés. E o que é o papel do médico na saúde pública? A OMS, em 2002, soltou uma lista de funções dos médicos veterinários na saúde pública.
né, desde levantamentos epidemiológicos de zoonoses, de doenças que estão relacionadas ao homem, aos animais e vários outros pontos. Dois pontos são muito importantes para essa nossa conversa de hoje. Primeiro ponto que está lá nesse artigo da OMS de 2002, nesse levantamento que eles colocaram, que é de competência exclusiva dos médicos veterinários, que não tem relacionamento com outras profissões, justamente a inspeção e vigilância sanitária dos alimentos. Então, quando se trata de produtos de origem animal, essa é uma competência determinada pela OMS, determinada pela OIE, determinada pelo Ministério, e nos cabe, então, um papel muito importante da preservação da sanidade antes da indústria e depois da indústria e também dentro da indústria. Então, é o que nós chamamos, né, de condições higiênico-sanitárias, as condições ante-mortem e pós-mortem. Então, toda a cadeia que envolve a parte de sanidade é de responsabilidade dos médicos veterinários. Um outro ponto que é colocado também nesse artigo da OMS é que os médicos veterinários são responsáveis pelo estudo de problemas de saúde relacionados às indústrias de produção de alimentos de origem animal, incluindo o destino adequado dos seus dejetos. Esse é outro ponto muito importante. Nós sabemos que quanto mais fazemos a produção de alimentos, maior é a produção de resíduos, e esses resíduos são extremamente poluentes. Quando nós pensamos a capacidade de poluição, por exemplo, do material da proteína animal em decomposição, nós sabemos que isso gera um impacto muito grande nos afluentes, isso gera um impacto muito grande no solo. Temos também, com a tecnificação da cadeia produtiva do pescado, o uso de alguns insumos, principalmente de medicamentos, que já resíduos, tanto na carne que vai ser consumida, quanto no ambiente que cerca, já que é muito difícil nós termos um controle total quando se lança algumas substâncias na água, Dificilmente a gente vai ter um sistema de filtração adequado para reter grande parte desses possíveis contaminantes. Então, isso tudo é de responsabilidade dos médicos veterinários. Bom, observando a cadeia produtiva aqui do pescado, então nós temos uma série de passos, uma série de caminhos, uma série de pontos. Quando nós observamos o sistema antes da indústria, nós temos aqui a parte de insumos, as embarcações, os motores, os apetrechos de pesca, a produção de gelo, Pensar, poxa, a produção de gelo é importante, muitíssimo importante, tanto de ponto de vista logístico, para a conservação daquele pescado, daquele produto gerado, como também de origem sanitária, uma vez que uma água que não for obtida, um gelo que não for obtido de uma água de boa qualidade, claro que ele vai levar à contaminação daquele produto. Isso é um risco muito importante quando nós estamos num país onde nós sabemos que as condições de saneamento básico nem sempre são as ideais. E muitas vezes a indústria lança a mão de 13 anos, então é fundamental, é necessário ter um controle adequado dessa fonte de água. Claro, as máquinas, equipamentos, o transporte, eletricidade, e essa parte da cadeia produtiva, que vem antes ali do peixe chegar na indústria. Então, aqui entra a responsabilidade, por exemplo, dos engenheiros agrônomos, entra a responsabilidade dos engenheiros mecânicos, entra a responsabilidade dos engenheiros de alimentos, que vão trabalhar justamente nessa preparação, na industrialização daquele produto de origem animal, do pescado. Bom, nessa parte, antes da indústria, também tem um papel importante dos médicos veterinários, que é na capacitação da mão de obra, a capacitação da mão de obra para evitar a contaminação dos manipuladores no alimento. A contaminação é feita com estafilococcus e é feita com salmonella, que nós sabemos que são duas bactérias de fonte de contaminação
de mãos humanas, do processo de produção do alimento. Então, a capacitação, o treinamento dessas pessoas, desses profissionais que trabalham na cadeia produtiva, é de papel do médico veterinário, quando se pensa na questão sanitária. Da mesma forma, a produção de ração, poxa, mas a ração também tem a ver com agrônomos, sim, projetar todos os equipamentos, os zootecnistas também, que calculam, que fazem toda a formulação das rações, mas os médicos veterinários também fazem esse cálculo, e aí tem um ponto importante, né? Os ingredientes, os insumos para produzir a ração, também tem que garantir essa qualidade, né? Nós temos hoje uma grande preocupação quando as rações incluem proteínas de origem animal, e isso leva a uma série de etapas que nos trazem a rastreabilidade, que nos trazem a um controle sanitário, que entra o papel do médico veterinário. Então, na pré-indústria, né, o treinamento da mão de obra, a presença do médico veterinário dentro da indústria de ração, dentro ali da indústria de alevinos, para controlar a sanidade dos animais aqui, nessa fase pré-indústria. No sistema de produção em si, então, quando nós temos lá e principalmente a aquicultura, quando nós pensamos tanto em animais criados em tanques redes quanto em tanques escavados, é fundamental o controle sanitário desses animais para que a gente consiga uma maior produtividade, e para isso os animais vão ter que ser, algumas vezes, tratados, vão ter que ser vacinados. Isso, é claro, envolve o ponto de vista sanitário, que é um dos papéis do médico veterinário. Bom, chega então, depois da produção, pode ser ou pode ser na aquicultura, para a indústria. E aí a indústria, gente, nós temos uma união de forças. Nesse momento onde cada papel ele fica muito bem exemplificado. Muito se fala, nossa, quem que é o responsável técnico da indústria? Quem que vai ser o responsável técnico aqui? Olha, o responsável técnico, na maioria das vezes, é uma exigência do ponto de vista sanitário. Então, nós temos na indústria, temos espaço, por exemplo, para os engenheiros agrônomos, para os químicos, para os engenheiros de alimento, para biólogos, para zootecnistas, para médicos veterinários. Tem uma gama de profissões que podem estar ali dentro. Mas quando se pensa em responsabilidade técnica, e aí a gente vê quem está exigindo responsabilidade técnica e qual é o objetivo daquela responsabilidade técnica. Essas normas de responsabilidade, elas são invariavelmente relacionadas à sanidade. E se tem relação com a sanidade, gente, e como está lá no RISPOA, como estão nas normas da OIE, como é recomendado pela OMS, é o papel do médico veterinário. Então, o médico veterinário vai ser o mais importante da indústria? Não, não vai ser o mais importante da indústria, não. Mas, se acontecer algum problema sanitário, ele é que vai ser responsabilizado. E, por outro lado, também, ele é o responsável por enxergar o todo do ponto de vista de transmissão de doenças ou de outras possibilidades. Tá? Por que outras profissões, às vezes, se sentem injustiçadas e acham que não conseguem, que poderiam fazer, e muitas vezes isso não é atribuído a eles? Por quê? Durante a formação do médico veterinário, são estudados conhecimentos anatômicos, fisiológicos, patológicos, farmacológicos, tratamento dos animais. Então, quando a gente recebe um animal, mesmo que já morto, como é o caso, ou abatido, como é o caso da indústria de peixe, essa inspeção pré-industrial, ela permite a identificação de sinais de doenças que aconteceram lá no tanque, lá na água. E quem consegue identificar esse tipo de doenças são os profissionais que são treinados para tratar os animais, que são os médicos veterinários. Tá? Bom, é claro que existe tecnologias de processamento de pescado, existem dimensionamentos que o médico veterinário muitas vezes não vai ter a melhor competência para isso. E aí
é o papel fundamental das outras profissões que trabalham juntas, né? Elas sempre trabalham juntas. Uma é complementar a outra. Não tem nenhuma mais importante do que outra dentro da indústria. Só tem uma diferenciação. Quando se trata de sanidade, é papel do médico veterinário. E aí, nobres colegas, da mesma forma, né, que traz, né, uma importância, também traz um risco muito grande. Um risco muito, 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 muito grande. Não sei se vocês acompanharam aquele caso BAC, daquela cervejaria aqui de Belo Horizonte, que teve uma contaminação num dos seus tanques com monoetilenoglicol, e isso resultou na morte de algumas pessoas e intoxicação de um número muito grande de pessoas. Foi concluído o inquérito policial e, na conclusão do inquérito policial, foi definido que a responsabilidade criminal recaísse sobre o responsável técnico. É claro que o dono da indústria ele tem uma importância, uma responsabilização, mas o que o delegado colocou lá foi o seguinte: olha, o dono da indústria não tinha ou não tem obrigação de saber o risco daquele produto na indústria. Quem deve informar sobre o risco, sobre a possibilidade de contaminação para os leigos, para o dono da indústria, é o responsável técnico. Então, se acontecer alguma infecção de produto de origem animal e for conseguido identificado qual aquela indústria que produziu, ela é responsável. E quem que vai ser o responsável ali dentro vai ser justamente o médico ou a médica veterinária responsável pela inspeção. Bom, depois que esse alimento sai da indústria, aqui nós temos outro ponto muito importante da presença dos médicos veterinários. Primeiro são naqueles entrepostos, onde vai ocorrer o fracionamento, onde vai ocorrer a preparação para uma distribuição para lojas menores. Então, lá no entreposto, lá nas distribuidoras, tanto para o atacado quanto para o varejo, é fundamental a presença do médico veterinário, né? Porque ele vai garantir a sanidade daquelas doenças que vieram lá do animal, mas também daquelas doenças que podem ser transmitidas ou daqueles patógenos que podem contaminar o alimento durante o processamento. Então, ele tem uma visão sanitária, né? Uma visão patológica do que pode acontecer, tanto no atacado quanto no varejo, e quando se fala em varejo, é claro que o médico veterinário deve estar presente nas peixarias para garantir a qualidade desses peixes e desses pescados, bem como nos supermercados, né? Então, observando toda essa cadeia produtiva, nós identificamos uma série de pontos onde o para evitar que doenças transmitidas por alimentos é, impactem nessa cadeia produtiva. E todo o impacto, além de ser um impacto social, é um impacto financeiro, ainda mais agora que passamos uma situação de crise, onde está tudo correndo no limite para que a gente consiga manter a estabilidade dos negócios. Se caso aconteça uma situação como essa, a, a recuperação de um processo produtivo, a recuperação de uma indústria, a recuperação de um produtor, a recuperação de um vendedor, ela vai ser extremamente difícil. Então, nesse momento, cada vez mais, a responsabilidade desses colegas fica à tona. Então, aqui, exemplificando o papel aqui, o doutor Rafael, essa foi uma foto de uma reportagem que foi feita pelo jornal Hoje em Dia. O doutor Rafael, junto comigo, fomos entrevistados aí para falar um pouco da importância do médico veterinário justamente nessa cadeia produtiva aqui no entreposto de pescados aqui na cidade de Belo Horizonte. E entendendo essa importância, o que nós, do Conselho, estamos fazendo para garantir essa segurança? O Conselho é um órgão fiscalizador. E nós entendemos a fiscalização de duas formas. Existe aquela fiscalização que é punitiva, aquela fiscalização ostensiva, e existe a fiscalização indireta, que vem através da capacitação. Esse investimento de capacitação acontece como nesse evento de hoje. Quando nós estamos falando em vários eventos, quando nós
incentivamos, como nós apoiamos, quando nós patrocinamos eventos de capacitação, nós estamos trabalhando na fiscalização indireta. Tá? A fiscalização direta na visita de plantas produtivas, de sistemas produtivos, para verificar a ação do responsável técnico. Né? Essa é uma postagem que o CFMV fez, mostrando irregularidades que podem ter no consumo de peixe, né, na apresentação dos peixes para o consumidor. Qual que é a ideia de postagens como essa, ou de postagem como essa daqui que o Conselho de Minas fez, falando sobre as características para você observar quando vai comprar um peixe, o consumidor vai observar para comprar um peixe. A nossa ideia é para que o colega médico veterinário utilize isso como uma ferramenta para aplicar e mostrar para a população, né, que como deve escolher um peixe, e também a população, quando é consciente dessas informações, em alguma situação de varejo, que ela identifique um peixe que não está, um pescado que não está com as condições sanitárias adequadas, que ela notifique a vigilância sanitária, que ela notifique os órgãos de fiscalização, para que aquela situação não leve a um mal maior, como uma intoxicação alimentar ou algo dessa natureza. Né? Falei com vocês em relação à capacitação. Então, aqui, olha, nós temos o caderno técnico de inspeção e tecnologia de pescado, foi um caderno técnico que o CRMV fez junto com a Escola de Veterinária da UFMG, justamente explorando todos os pontos sanitários da inspeção de peixe e pescados. Então, mostrando de forma detalhada, mas ao mesmo tempo de forma bem prática, qual é o papel dos nossos colegas que vão estar aí nessa cadeia produtiva. Muito bem. Eu peço desculpas pela demora, infelizmente não teremos aqui um momento de troca de perguntas, mas eu já conversei com a professora Lília, estou completamente aberto a perguntas e coloco sempre o Conselho de Veterinária à disposição de todos nós médicos veterinários, todos nós zootecnistas, que têm um papel muito importante nessa cadeia produtiva, principalmente quando a gente pensa aí na adequação das ações, a formulação das ações, dos tanques, da ambientação, tudo que envolve a produção e nós, médicos veterinários, atuando principalmente no que envolve a sanidade. Tudo bem, colegas? Então, eu agradeço mais uma vez a oportunidade, parabenizo muito a professora Lília, o Conselho de Medicina Veterinária de Minas Gerais, assim, com todo o sistema dos conselhos, vai sempre apoiar esse tipo de iniciativa, vai sempre trabalhar junto com esse tipo de iniciativa, porque nós preocupamos principalmente com a qualidade do serviço prestado à sociedade. Né? No nosso caso, a qualidade do serviço prestado na inspeção sanitária dos produtos de origem animal. Tudo bem, colegas? Eu agradeço, uma boa noite e, se necessário, é só chamar lá no Conselho de Minas Gerais. Um abraço, boa noite.